está lotado dentro da sua cabeça agora. Vozes, julgamentos, ruído. Mas me diga a verdade. Quando você finalmente está sozinho, você é livre? Ou você entra em pânico porque não restou ninguém para assistir? A maioria de vocês foge do silêncio como quem foge da morte, porque o silêncio remove a anestesia. Ele retira as pessoas que você usa como espelhos e as distrações que você chama de equilíbrio. Sem o ruído, você é forçado a encarar a matéria-prima do seu ser, sua atenção fragmentada, seus apetites vorazes e sua covardia mascarada de prudência. Se você sente que sua energia vaza por 1000 furos, que sua vida é um projeto de evitar a vulnerabilidade e que você está estagnado enquanto o mundo acelera, este é o seu ultimato. Eu não estou aqui para te dar frases motivacionais. Estou aqui para te apresentar uma tecnologia de soberania mental que foi forjada no sangue e no isolamento absoluto. Antes de avançarmos para o campo de batalha, entenda. O algoritmo quer te manter no ruído, mas este canal é o seu silêncio estratégico. Se você busca o domínio de si mesmo e não a aprovação da massa, inscreva-se agora, deixe seu like e comente: eu aceito o caminho. O compromisso começa no momento em que você decide sair da plateia. Miyamoto Musashi não se tornou Musashi em uma multidão. Ele se tornou ele mesmo nos lugares onde o mundo silencia, onde o vento tece através dos pinheiros e a chuva atinge o telhado como um tambor paciente, onde um homem ouve seus próprios pensamentos sem um coro para suavizá-los. Para ele, a solidão não era uma punição. Era o seu campo de treinamento. O Dokodo, o caminho da autossuficiência, não foi escrito para decorar uma prateleira ou para ser postado em redes sociais. Ele foi esculpido como uma disciplina final, uma lâmina deixada para trás para aqueles que preferem ser forjados do que confortados. Aceite tudo exatamente como é. Não como você gostaria que fosse, não como você argumenta que deveria ser. A realidade é a pedra na sua mão. Ou você molda sua pegada em torno dela, ou você sangra tentando espremê-la em outra forma. A mente moderna perde guerras que nunca precisou lutar, contra o atraso, contra o clima, contra o passado, contra as escolhas alheias. O guerreiro não gasta força na negação. Ele aceita o terreno, depois se move. Não busque o prazer pelo prazer. O prazer não é maligno, ele é simplesmente um teste. O mundo vai te oferecer doçura no momento em que você sentir a tensão. Ele vai te oferecer uma rota de fuga no instante em que sua disciplina começar a morder. Ele vai te oferecer conforto no momento em que seu propósito exigir sacrifício. Se você perseguir o prazer como sua bússola, você viverá como uma folha soprada pelo apetite, orgulhoso de sua liberdade, mas ignorante de sua escravidão. Sob nenhuma circunstância, confie em um sentimento parcial. Sentimentos são reais, mas não são governantes. A raiva que conhece apenas metade da história, o desejo que vê apenas uma consequência, o medo que se autodenomina intuição. O guerreiro não obedece ao primeiro surto. Ele espera. Ele vê a forma completa do momento. Só então ele age. Pense levemente de si mesmo e profundamente do mundo. Seu ego quer ser o centro de cada tempestade. Ele narra, dramatiza e exige. Mas dê um passo para fora. Olhe para o céu indiferente e para as montanhas que não aplaudem. Você não é o eixo da existência. Você é um estudante dentro dela. E quando você pensa levemente de si mesmo, você se torna mais difícil de ofender e muito mais fácil de afiar. A partir de agora, o ruído termina. O caminho começa aqui. Você está pronto para abandonar o que te torna fraco? O silêncio está esperando sua resposta. O campo de batalha agora não é externo. Não há inimigos com espadas no seu horizonte imediato. O oponente é a substância da qual você é feito, sua própria biologia e as narrativas que seu ego sussurra no escuro. A mente moderna é uma colônia de impulsos. Você chama de intuição, o que, na verdade, é apenas um sentimento parcial. E o sentimento parcial é o tipo mais perigoso de mentira. Ele parece verdadeiro porque é barulhento, não porque é preciso.
É a raiva que conhece apenas metade da história. É o desejo que ignora as consequências. É o medo que paralisa sob o pretexto de te proteger. O guerreiro não obedece ao primeiro surto. Ele não é um animal treinado para reagir ao toque de um sino. Ele espera. Ele observa a forma completa do momento até que o ruído emocional se dissipe. Só então ele age. Se você não consegue separar quem você é do que você sente agora, você não tem uma estratégia. Você tem apenas um dono. Pense levemente de si mesmo e profundamente do mundo. Seu ego é um diretor de teatro medíocre, tentando transformar cada pequeno inconveniente em uma crise de identidade. Ele exige reconhecimento. Ele implora por controle. Ele quer ser o centro da tempestade. Mas dê um passo para fora da sua própria narrativa. Olhe para o rio que corre sem pressa, para as montanhas que não aplaudem sua existência e para o céu que é indiferente ao seu drama. Você não é o eixo da existência. Você é um estudante dentro dela. E quando você finalmente decide pensar levemente de si mesmo, você se torna algo perigoso para o sistema. Você se torna impossível de ofender e impossível de seduzir. A desonra só atinge quem tem um ego inflado para ser o alvo. O guerreiro sem ego é um fantasma no campo de batalha. A lâmina do mundo passa por ele e não encontra resistência. Seja desapegado do desejo por toda a sua vida. Entenda, desejo não é apenas luxúria. Desejo é apego a resultados. É a necessidade de ser compreendido, de ser escolhido, de estar seguro. O desejo acorrenta sua mente ao que você não pode comandar. Se o seu equilíbrio depende de como o mundo reage a você, você já perdeu a guerra. O desapego não é vazio. O desapego é liberdade de movimento. É a habilidade de manter as mãos firmes enquanto o mundo treme. É a capacidade de agir com precisão máxima sem estar paralisado pelo medo da perda. E por falar em perda, não tenha arrependimento pelo que você fez. O arrependimento é um santuário construído para o imutável. É o roubo do hoje para adorar as cinzas do ontem. Um guerreiro não reescreve a história com lágrimas. Ele reescreve o futuro com precisão. Se você errou, aprenda, corrija e continue. O caminho não permite paradas para lamentação. Nunca seja ciumento. O ciúme é uma confissão de fraqueza. É o sinal de que você está vigiando a pista de outro homem porque não confia na sua própria. O caminho não é uma competição de aparências. É um teste de integridade. Musashi não se tornou uma lenda encarando lendas. Ele se tornou um mito caminhando em sua própria estrada até que ela não exigisse mais permissão de ninguém. E nunca se deixe entristecer por uma separação. Tudo parte. Pessoas, estações, certezas, até mesmo as versões anteriores de você mesmo. A separação não é uma crueldade do destino, é a lei do movimento. O rio não flui para trás. O guerreiro honra o que foi, mas não colapsa quando a paisagem muda. Ele segue em frente carregando apenas o essencial: a lição, a gratidão e a resolução. O ressentimento e a queixa são venenos que você bebe esperando que o outro morra. O ressentimento é a mente algemada ao que ela não pode controlar. A reclamação é a fraqueza ensaiada em voz alta. Ambos te tornam menor, ambos te mantêm dependente, esperando que o mundo melhore antes que você decida ser forte. O guerreiro não reclama do peso da armadura ou da inclinação da ladeira. Ele fortalece as costas. Ele aceita o terreno e move-se. O tempo da sua vida é curto demais para ser gasto em tribunais mentais sobre o que é justo. A justiça do guerreiro é a sua própria eficácia. Prepare-se. O próximo nível exige que você abandone até mesmo o que considera sua zona de segurança. A disciplina vai começar a morder, e é aí que veremos quem realmente deseja o caminho e quem está apenas decorando o roteiro. Em todas as coisas não tenha preferência. Esta frase não é um convite à apatia. É um comando de invulnerabilidade. O homem que precisa que tudo esteja exatamente do seu jeito é, por definição, um refém das condições. Se você só produz sob a luz perfeita, no timing ideal e com o conforto garantido, você não é um guerreiro.
Você é um prisioneiro do ambiente. O guerreiro opera sob luz imperfeita. Ele executa em horários brutais. Ele mantém o padrão sob desconforto extremo. Ele não requer um palco para atuar. Ele requer apenas sua vontade e o caminho. A fragilidade moderna nasce da tirania das preferências. Você se tornou escravo de pequenos luxos, de rotinas milimétricas e de rituais de preparação que servem apenas como desculpas para o atraso. Seja indiferente ao lugar onde você mora. A disciplina não é um adereço que você usa em uma cidade específica ou em um quarto decorado. Se a sua paz só existe dentro de 4 paredes escolhidas a dedo, ela não é paz. É uma trégua temporária com o caos. Carregue o seu centro com você. Faça da sua mente o único lugar que você habita verdadeiramente, capaz de permanecer intacto em qualquer terreno, em qualquer exílio. Agora, olhe para o que você consome. Não persiga o sabor da boa comida. Desfrute do que te nutre, mas não se torne um servo do paladar. O apetite é uma fera fácil de treinar na direção errada. Ele começa como uma preferência e, em pouco tempo, torna-se uma ordem. Ele começa como prazer e termina como comando. O guerreiro come com gratidão, não com obsessão. Ele não permite que a língua se torne uma corrente em volta da mente. Se você perde o controle diante de um prato ou de um desejo sensorial, como espera manter o controle diante de uma lâmina ou de uma crise financeira? A autossuficiência começa no domínio do que entra pela sua boca. E não se agarre a posses que você não precisa mais. O entulho não é apenas físico, ele é mental. Identidades antigas, hábitos obsoletos, histórias de glórias passadas, rancores mofados e confortos que já perderam a utilidade. Você os mantém porque eles parecem familiares, não porque servem ao seu propósito atual. Mas entenda a lógica estratégica. Quanto mais você carrega, mais lento você se move. O guerreiro viaja leve. O descarte é uma ferramenta de velocidade. Não haja seguindo crenças costumeiras. A maioria das pessoas ao seu redor pegou a vida emprestada como um uniforme. Elas têm as mesmas opiniões, as mesmas desculpas, as mesmas definições medíocres de sucesso e o mesmo medo patológico da solidão. A tradição pode conter sabedoria, mas o conformismo é quase sempre covardia. O guerreiro testa o que a multidão assume como verdade. Ele não se ajoelha para o que é normal. Ele se ajoelha apenas perante o que é verdadeiro. Não colecione armas ou pratique com táticas além do que é útil. Na sua era, as armas são ferramentas, informações, estratégias e hacks de produtividade. Você as acumula para se sentir preparado, mas a preparação sem execução é apenas mais uma forma de fuga. Domine poucas coisas, mas vá fundo. A precisão sempre vence a acumulação. Não tema a morte. Não porque você seja imprudente, mas porque o medo da morte te faz ter medo da vida. Ele faz você barganhar com os seus dias. Ele faz você diluir seus padrões para se sentir seguro. Musashi mantinha a morte por perto. Não por morbidez, mas para manter a vida limpa. A consciência do fim expõe a verdade e mata o que não tem importância. Não busque possuir bens ou seguranças para a sua velhice. Existe um planejamento que é sábio e um planejamento que é apenas o medo fantasiado de responsabilidade. Se toda a sua vida se tornar um projeto de evitar a vulnerabilidade, você nunca viverá com força. O guerreiro constrói competência, não uma gaiola. Respeite o sagrado, honre o invisível, mas não terceirize sua disciplina. Não reze por uma vida que você se recusa a conquistar. Fé sem trabalho é fantasia. O guerreiro curva-se com humildade perante o divino, mas logo se levanta e treina. Ele não pede aos céus para carregar o que suas mãos foram feitas para suportar. Você pode abandonar seu próprio corpo, se necessário, mas deve preservar sua honra. Existem destinos piores que a morte. Uma vida sem integridade, construída sobre compromissos com a própria fraqueza. A honra não é reputação. Ela é o acordo privado entre você e o caminho. É o que resta quando não há ninguém assistindo. Nunca desvie do caminho.
O terreno final está à frente, e ele vai exigir que você nomeie o que te domina. Nunca desvie do caminho. Agora, fique imóvel. Deixe essa regra final pousar como o último passo em um salão vazio. Nunca desvie, nem quando estiver cansado, nem quando estiver sozinho, nem quando for incompreendido, nem quando o mundo te tentar com atalhos e saídas suaves. O caminho não é um humor, não é uma performance. O caminho é o que você faz quando o conforto sai da sala e suas desculpas não têm onde se esconder. E aqui no coração dessa estrada está a sua segunda demanda. Não fuja dela. Qual fraqueza você continua alimentando porque ela é familiar? Qual desejo te governa hoje? Nomeie, escreva, fale em voz alta. Porque o que permanece sem nome permanece no controle. A solidão é a arena onde o seu verdadeiro oponente aparece, não um inimigo com rosto, mas a parte de você que negocia, que atrasa, que racionaliza, que escapa. A parte de você que diz amanhã. Saiba de uma coisa: amanhã é como vidas inteiras desaparecem. O mundo moderno teme a solidão porque ela remove a anestesia. Ela retira o ruído que você usa para evitar a si mesmo. Retira as pessoas que você usa como espelhos para validar suas mentiras. Retira as distrações que você chama de equilíbrio. Sozinho, você encontra a matéria-prima, sua atenção, seus hábitos, seus apetites, sua coragem e sua covardia. Sozinho, você vê o que está realmente construindo. Então você deve escolher o que a solidão será para você. Se ela for apenas vazio, ela irá te quebrar. Se ela for um forge, ela irá te reconstruir. Aceite tudo exatamente como é, para parar de sangrar energia na negação. Recuse o prazer como mestre, para parar de vender seu futuro por um momento. Rejeite sentimentos parciais, para parar de obedecer ao primeiro impulso como um escravo. Pense levemente de si mesmo, para parar de transformar cada inconveniente em uma crise de identidade. E aqui está o seu desafio final. Aquele que separa os atores dos guerreiros. O que deveria ecoar muito depois das minhas últimas palavras. Se ninguém te elogiasse, se ninguém te notasse, se ninguém voltasse para te agradecer, e se ninguém te recompensasse, você ainda caminharia no caminho amanhã. Responda com honestidade, e você saberá o que você é. Porque a solidão não é a ausência de pessoas. A solidão é a presença da verdade. E a verdade não se importa com como você se sente a respeito dela. Ela apenas pergunta o que você vai fazer. Caminhe para o silêncio, como um guerreiro caminhando para a água fria. Estável, acordado, inabalável. Deixe o silêncio expor o que é fraco. Deixe que ele afie o que é real. Deixe que ele te despoje até que reste apenas o essencial. Então, retorne ao mundo, com uma mente que não pode ser comprada, uma vontade que não pode ser sedada e uma honra que não pode ser negociada. Nunca desvie do caminho.